Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Me pediram para falar sobre o autismo leve. Muitas mães têm dúvidas porque as informações sobre o autismo já estão na mídia, né? E elas conseguem perceber algumas características nos seus filhos, porém os seus filhos respondem suas perguntas, obedecem a alguns comandos. E existe uma dúvida muito grande, ele tem ou não tem, doutor? Eu tenho uma dúvida, mas ele é muito inteligente, ele tira notas boas na escola, mas ele tem algumas características que eu vi que o autismo possui. Então, existe muita dúvida, principalmente quando você está falando de um autismo leve. Quando você está falando de um autismo leve, a criança tem uma dificuldade de comunicação, mas uma dificuldade pequena. Então ela responde perguntas simples, ela te responde perguntas objetivas. Você vai conseguir perceber que a criança tem mais dificuldade quando você tenta ver qual é a comunicação que ele realiza, se está adequado à forma que ele fala para a idade dele. Porque a criança pequena, criança pequenininha, você pergunta como é o nome, ele te responde, você pergunta quantos anos ele tem, ele te responde, mas a criança vai crescendo e a comunicação, o vocabulário, a forma de contar uma história vai crescendo também. Você vai tendo formas mais elaboradas, a criança vai tendo argumento, ela vai colocando coisas de uma forma mais cronológica, ela vai contando fatos da escola, ela consegue relatar o que aconteceu e por quê, começando a introduzir nesse relato opiniões próprias e até justificativas, argumentos. Então a idade é um processo, a idade vai aumentando e a sua capacidade de comunicação também vai aumentando. No autismo leve, existe uma dificuldade de comunicação e de socialização, mas como é um autismo leve, essa dificuldade não é tão grande. A criança consegue responder vários questionamentos, consegue interagir um pouco com as pessoas, não tem uma ótima socialização, mas existe algum grau de socialização, senão nós não estaríamos falando de um autismo leve. Então, o autismo leve, no passado, ele tinha um diagnóstico muito tardio, porque como a criança realizava comunicação e tinha um pequeno grau, mas tinha de socialização, então aquelas deficiências de não ter muitos amigos, de não gostar de festas, de não ter tanto contato social, era justificado por timidez, por retração. A criança não comentava tanto sobre os ocorridos na sala de aula, na escola, mas também era justificado, porque o pai é muito calado. Então, o autismo leve costuma ter muitas justificativas. Então, o transtorno do espectro autista, nós temos um espectro de níveis. Os níveis bem comprometidos, o diagnóstico é muito fácil, porque a deficiência é tão grande que é visível aos olhos de todos e da própria família. Então, a própria família procura mais precocemente ajuda, porque está vendo que a criança não está falando. Tem um atraso para falar, ele não fala, doutora. Então, como a criança já passou da idade de falar e não fala, é uma coisa que chama atenção. Mas já no autismo leve, no TEA leve, a criança fala. Então, ela é mais calada, ela não responde tão bem, ela é muito monossilábica, ela responde de forma muito sucinta, mas vai sendo justificado. Então, é melhor, se a comunicação não está perfeita, é melhor uma avaliação para que você possa ser orientado se existe ou não essa possibilidade. Se houver essa possibilidade, quanto mais rápido você iniciar o tratamento, mais rápido você vai dissolver essas dificuldades, diminuir essas dificuldades. Ser um autista leve, ter um TEA leve, tem um bom prognóstico. Eu sei que mesmo no TEA leve você tem limitações, que a vida adulta te exige uma grande comunicação. Nós vivemos em sociedade, tudo que nós
fazemos em sociedade necessita de comunicação, o comprar, o vender, o perguntar o preço, o perguntar o ônibus, o perguntar como é que eu faço para tirar uma guia de um imposto. Tudo na vida nós necessitamos de comunicação. E quem tem dificuldade de comunicação, mesmo leve, acaba tendo dificuldades grandes na vida diária, porque não consegue ser independente totalmente para realizar as diversas atividades que nós exercemos na nossa vida de forma tão corriqueira. Mas ele é ótimo no sentido que se eu tenho uma dificuldade pequena, realizando o tratamento, essa dificuldade que é pequena vai diminuir, vai se tornar menos importante. E o objetivo do tratamento é transformar esse TEA leve no que nós chamamos de um TEA funcional. Quer dizer que ele ainda tem um pequeno grau de dificuldade, porém ele já é funcional, ele já consegue realizar as atividades, a grande maioria das atividades da vida em sociedade, de forma independente. Então, é uma tristeza quando se dá para a família um diagnóstico de TEA ou diagnóstico. Quando se dá um laudo, quando se dá um diagnóstico, você tem parece, a família sente como se eu estivesse fechando uma porta. Na verdade, eu não estou fechando uma porta, eu estou abrindo uma porta. Porque na hora que eu dei o diagnóstico, agora eu tenho como que eu vou me conduzir para que eu melhore essa criança, como é que eu vou diminuir essas dificuldades. Se eu não fizer o diagnóstico, essas dificuldades que já existem, a vida vai exigir muito mais do indivíduo. Então, essas dificuldades, uma pessoa que possui dificuldade de comunicação, ao ser colocada para realizar as várias coisas comuns, principalmente na adolescência, que você precisa ser mais independente, você já não é uma criança pequena que tem o pai e a mãe para falar por você. Essa criança normalmente se retrai e começa a ver outros distúrbios de comportamento porque ele começa a achar que as pessoas não gostam dele, que ele não é amado, que os outros amigos não gostam dele, começa a haver uma autoestima importante, uma baixa estima importante desse adolescente. Então, aquele diagnóstico de TEA leve que era feito no passado, lá por volta dos 11 anos, nós temos uma atenção muito importante que a gente consiga fazer esse diagnóstico de forma mais precoce, que a gente consiga passar essas informações, que os pais, a família procurem assistência, avaliações, que a escola esteja atenta para chamar a atenção do pai. Pai, olha, ele tem algumas dificuldades. A escola não está contra você, não está contra o seu filho. A escola vai lhe alertar sobre pequenas dificuldades porque ela tem um grande número de pacientes, alunos, da mesma faixa etária. Então, a escola vai te mostrar que ele está com algumas dificuldades, para que você possa, sendo alertado, procurar ajuda. Então, não se fecha a porta, se abre-se. A gente abre porta de um tratamento, de uma orientação, quando se faz um diagnóstico. Então, procurem a avaliação, procurem observar o seu filho, observar a forma que ele conversa, se está adequado, como é que ele conta, como é que ele relata os fatos, quais são as opiniões, como é que ele argumenta, para você ver se está adequado para a idade dele. E caso você tenha alguma dúvida, que talvez esteja, talvez não esteja, procure uma avaliação. A avaliação não vai dar diagnóstico para quem não tem. A avaliação vai dar o diagnóstico para quem tem a dificuldade. Então, a avaliação não vai fechar porta alguma. A avaliação vai te abrir portas, vai te dizer, ele realmente tem uma pequena dificuldade nesse quesito, mas nós vamos trabalhar essa dificuldade e ele vai superar. Porque todos melhoram com o tratamento, todos diminuem o seu grau de dificuldade. Mesmo o autista grave diminui o seu grau de dificuldades com as terapias, com o tratamento, com a condução do caso. Então, diagnóstico não está fechando porta, está abrindo porta para um futuro melhor, para um futuro com mais facilidades de vida, para que você tenha uma qualidade de vida, para que o seu filho seja feliz, que é o que todos nós queremos, tá certo? Se gostou, dá um like, deixe seus comentários que eu vou te responder. Beijos.